presidente da JUF, juiz federal Roberto Veloso, e o ministro do Superior Tribunal de Justiça, Reinaldo Soares da Fonseca, lançaram um livro que conta um pouco da história da Justiça Federal e que discute algumas teses do desembargador federal maranhense Leomar Amorim, falecido em 2014, aos 58 anos de idade, depois de uma luta contra o câncer. Bem-vindos ao Justiça para Todos. Antes de iniciar a conversa aqui no nosso estúdio, você confere um resumo das notícias que marcaram a Semana da Justiça Federal. O livro Justiça Federal, Estudos em homenagem ao desembargador federal Leomar Amorim, foi lançado no Espaço Cultural do Superior Tribunal de Justiça, uma publicação do juiz federal Roberto Veloso, presidente da JUF, e do ministro do Superior Tribunal de Justiça, Reinaldo Soares da Fonseca. A coletânea de artigos é um reconhecimento ao trabalho do magistrado Leomar Amorim, que morreu há 2 anos por causa de um câncer. A obra também vai ser lançada em São Paulo no dia 3 de outubro e em São Luís do Maranhão no dia 24 de outubro. A JUF realizou a primeira etapa da 5ª Expedição da Cidadania na Ilha Grande de Santa Isabel, em Parnaíba, no Piauí. Em apenas 4 dias, a Justiça Federal recebeu 730 processos, entre pedidos de aposentadorias e auxílios doença e de maternidade. A Defensoria Pública da União abriu 55 processos de assistência jurídica. O INSS atendeu a 125 pessoas e marcou 161 perícias. 315 carteiras de identidade foram expedidas, 81 carteiras de trabalho e 43 CPFs. A segunda etapa está marcada para o final de novembro, quando juízes federais e procuradores federais vão realizar as audiências agendadas. A população da região é carente, por isso também vão ser disponibilizados atendimentos médico e odontológico, doações de medicamentos e cestas básicas e realização de cursos. Ministro, o que o senhor poderia falar a respeito do desembargador federal Leomar? Eu só posso dizer que Leomar Amorim foi um juiz federal que exerceu a magistratura federal há aproximadamente 27 anos. Um menino que nasceu numa cidadezinha ao lado de São Luís do Maranhão, Itapecuru-Mirim, que estudou na Universidade Federal do Maranhão. Teve voos muito altos, seja na Europa, seja no Brasil. Por exemplo, fez seu curso de mestrado em Portugal, sob a orientação do constitucionalista Jorge Miranda, conhecido no Brasil e no mundo, e depois se notabilizou na academia como professor de Direito Administrativo da Universidade Federal do Maranhão e da Universidade de Brasília. Mas o destaque maior de profissional de Leomar foi na Justiça Federal. Ele atuou em todas as áreas da Justiça Federal, seja no cível, seja no penal, seja nos juizados especiais federais, seja na turma regional ou na turma nacional. Atuou em São Paulo, no Piauí, no Maranhão, no TRF1, no Conselho da Justiça Federal e, por fim, no Conselho Nacional de Justiça. Portanto, o homem Leomar e o jurista Leomar mereceu e merece todas as homenagens da Justiça Federal brasileira, porque efetivamente doou a maior parte de sua vida à construção do exercício da cidadania e do Estado Democrático de Direito. Presidente Roberto, o que o senhor poderia falar a respeito do desembargador federal? Eu conheci Leomar, eu ainda era promotor de justiça no Maranhão. À época, eu exercia as funções de chefe da assessoria do Procurador-Geral de Justiça. E a esposa de Leomar, Graça Amorim, é promotora de justiça, justamente na época que eles estavam se preparando para ir a Portugal, quando Leomar faria o mestrado. Então, foi ali que nós começamos a ter um encontro, um relacionamento de amizade, de contato. E tem um fato assim interessante, é que quando eu estava estudando para o juiz federal, eu encontrei Graça e Leomar no supermercado e já estava para fazer a prova oral. E eu perguntei a ele,
Leomar, o que é que você acha que eu devo estudar? E ele disse, estuda os princípios. E aquela dica que ele me deu foi importantíssima, porque eu me dediquei a estudar os princípios, porque eu já ia fazer a prova oral, e me foi muito útil. Por que os senhores decidiram reunir esses artigos e publicar esse livro? Esse livro, ele, além do aspecto jurídico, muito importante, ele também tem esse aspecto sentimental. Nós inicialmente pensamos em fazer a homenagem, mas o livro ficou tão bom do ponto de vista jurídico que nós sabemos que esse livro será um sucesso, porque ele trata de questões da Justiça Federal que não são tratadas em outros livros. Eu conto, por exemplo, uma situação que aconteceu comigo, volto a dizer, quando eu estava fazendo o concurso, que eu li um livro do ministro Carlos Mário Veloso sobre temas de direito público. E uma das questões da prova foi justamente sobre aquele livro, sobre um dos temas daquele livro. As pessoas que tiverem acesso a esse livro vão ter essa mesma oportunidade, porque o livro trata de questões atuais e candentes da Justiça Federal. Ministro, são temas relacionados ao direito público, mas voltado para a Justiça Federal. E Leomar, na academia, se destacou muito no direito administrativo. Quando ele fez o mestrado, com enfoque de natureza constitucional, ele escreveu uma obra pioneira num tema que era, logo depois da Constituição de 88, um tema que era muito novo, o tema da produção normativa pelo Poder Executivo. E isso nos chamou a atenção de que a homenagem, uma das homenagens que nós poderíamos prestar a Leomar era editar um livro com autores que conheceram Leomar, inseridos no contexto do direito público e com não só um enfoque do direito administrativo, porque ele era um homem preocupado com os direitos fundamentais, que seria o direito constitucional. E, em função disso, nós pensamos em fazer uma obra que revelasse o lado acadêmico de Leomar, o lado estudioso e afetivo de Leomar, mas que também revelasse a vida de Leomar, que foi uma vida na Justiça Federal. De todos os convidados, nós tivemos 41 respostas positivas e 38 artigos separados na temática com ministro do Supremo Tribunal Federal, ministro do Superior Tribunal de Justiça, desembargadores federais, conselheiros do CNJ, membros do Ministério Público, advogados e professores da academia, professores universitários. Daí porque, quando escolhemos o tema, escolhemos Justiça Federal. Justiça Federal, estudos em homenagem ao desembargador federal Leomar Amorim. Nós vamos para um rápido intervalo. Justiça para Todos volta em instantes. Eu volto a conversar com o presidente da JUF, juiz federal Roberto Veloso, e o ministro do Superior Tribunal de Justiça, Reinaldo Soares da Fonseca. Eles lançaram um livro, Justiça Federal, Estudos em homenagem ao desembargador federal Leomar Amorim. Ministro, o desembargador federal Leomar teve participação no juizado especial e também na conciliação. O que o senhor poderia destacar sobre essa atuação na justiça, no juizado especial? Na verdade, essa obra Justiça Federal, ela está dividida num primeiro plano na representação daquilo que nós chamamos de que é o direito, em que se vai se discutir
positivismo, justnaturalismo e realismo jurídico. O primeiro ponto. O segundo ponto é qual a atuação da magistratura na composição do judiciário brasileiro. Questões de administração da justiça e questões efetivamente de construção de uma justiça federal célere e comprometida com o Estado Democrático de Direito. Um terceiro ponto, as inovações do Judiciário Federal na área dos juizados especiais federais e do sistema de conciliação, sem esquecer do processo de virtualização. 3 temas que estão dentro do livro Justiça Federal, Estudos em homenagem a Leomar Amorim, e que, de uma certa forma, inauguram e dão perspectiva para os demais temas de direito positivo que abarcam o direito penal, o direito constitucional, o direito administrativo e o direito previdenciário, que são as linhas mestras desta obra Justiça Federal. Leomar foi um inovador. Ele discutiu na área do direito constitucional e do direito administrativo, com a preocupação com a Justiça Federal, ele se prontificou a atuar, além de um juiz, de uma vara comum, de atuar também na segunda instância dos juizados especiais federais. A justiça mais próxima do cidadão através dos juizados especiais federais. Mas Leomar, ele não se satisfazia com esse papel. Ele vislumbrou também a questão da administração da justiça e verificou que era preciso encontrarmos soluções, especialmente nos juizados especiais federais, que trouxesse efetivamente a felicidade do ser humano. Ou seja, quem procura o judiciário, quem procura o Estado para resolver os seus conflitos sociais, os seus conflitos judicializados, é porque precisa de uma resposta. E no âmbito dos juizados especiais federais, respostas de políticas públicas, envolvendo habitação, previdência, educação, saúde. E Leomar, nesse ponto, foi um incentivador dos métodos consensuais para a solução de conflitos. Apoiou tanto na primeira instância ainda nos juizados especiais, nas turmas recursais, mas especialmente na segunda instância ele teve uma contribuição muito forte na criação do chamado Movimento Nacional de Conciliação. Preocupado também com o desenvolvimento sustentável, preocupado também com o direito ambiental. E nessa contribuição de Leomar, ele participou de contribuiu, incentivou de diversos mutirões, de diversas semanas de conciliação. Já como membro do Conselho Nacional de Justiça, ele atuou em diversos estados, incentivando a cultura da conciliação. Presidente Roberto, o que o senhor destacaria ainda mais dessa obra? Olha, nesta obra existem diversos aspectos que merecem relevância. Um deles é a respeito do próprio papel do juiz dentro da sociedade. Existem aqui artigos importantes sobre o juiz, a liberdade de expressão, sobre como os juízes julgam. Isso tem uma importância muito grande, porque os juízes, eles sofrem uma pressão natural naquilo que é muito importante, que é a decisão a respeito dos conflitos de interesses. E veja que um juiz, ele está colocado em uma posição equidistante das partes, mas ao mesmo tempo o juiz não é afastado da sociedade, ele está inserido dentro da sociedade. A questão da conciliação é hoje um tema da mais alta importância, porque nós evitaremos com isso as demandas. O Brasil tem 100 milhões de processos. Eu sempre digo, o Brasil não é um processo para cada 2 habitantes, não, é um processo para cada habitante. Porque cada processo tem pelo menos 2 partes. Então, se nós temos 200 milhões e temos 100 milhões de processos, nós temos um processo para cada habitante. É claro que nós temos aí os grandes
litigantes na justiça, mas isso é apenas uma proporção que nós achamos um absurdo. Mas a conciliação ela vem para tentar resolver isso. Leomar Amorim foi um juiz além do seu tempo. Quando ele estava no CNJ, ele propôs uma nota técnica no Conselho Nacional de Justiça sobre a criação dos novos tribunais regionais federais. Veja, naquela época ele teve essa coragem. É um tema que muitas pessoas passam ao largo, mas ele enfrentou. Ele propôs e essa nota técnica foi aprovada. Ainda hoje, nós da associação, da AJUF, defendemos a criação dos novos tribunais regionais federais, que hoje está com a ADIM, com base também nessa nota técnica. Então o Leomar foi esse magistrado além do seu tempo. Agora que nós lançamos esse livro, Justiça Federal, os estudos em homenagens a Leomar Amorim, nele estão contidas diversas matérias de extrema importância. Uma delas a respeito mesmo do próprio Conselho Nacional de Justiça, que é o julgamento dos processos administrativos disciplinares. Como é que o Conselho Nacional de Justiça faz isso? Temos também a respeito do Conselho Nacional de Justiça e o sistema processual civil. Nós temos agora um sistema processual civil novo. Como se comporta o Conselho Nacional de Justiça? Mas veja que é tão abrangente que ele abrange, além das questões do meio ambiente, por exemplo, até as questões indígenas, que é um artigo do ministro Imar Galvão. Então é um livro que ele ocupa um espaço importantíssimo e que nós esperamos, eu e o ministro Reinaldo, que esse livro ele realmente cumpra esse papel, essa singela homenagem ao nosso amigo Leomar Amorim. Daqui a pouco a gente volta a falar sobre o livro Justiça Federal, estudos em homenagem ao desembargador federal Leomar Amorim. É um instante, até já. Voltamos no Justiça para Todos, com o presidente da AJUF, juiz federal Roberto Veloso, e o ministro do Superior Tribunal de Justiça, Reynaldo Soares da Fonseca. Ministro, a gente volta a esse bloco e eu quero lhe fazer uma pergunta, porque essa é uma edição importante para as pessoas que operam direito. Nesta obra, nós discutimos temas que vão interessar para aqueles que atuam na Justiça Federal, nas varas de fazenda pública e no direito penal em geral. No direito público, na medida em que esta obra, por exemplo, discute temas atualíssimos referentes ao novo Código de Processo Civil. Temas também relacionadas ao direito ambiental, à responsabilidade penal das pessoas jurídicas, à execução provisória das sentenças após a prolação da decisão dos tribunais de apelação. Uma obra ideal para a academia. Sim, não só para a academia, mas para o sistema justiça. Para a academia, porque tem bases filosóficas, por exemplo, o ministro Edson Fachin, em que se discute a teoria da justiça, em que se discute pensamentos do direito comparado e se confronta com a posição da Suprema Corte de Justiça Nacional e do Superior Tribunal de Justiça. Temos também a contribuição no direito da administração pública, por exemplo, da desembargadora federal Suzana Camargo, que foi do TRF da Terceira Região, em que ela traz a discussão referente aos princípios da administração pública. Isso tudo revela, especialmente, que esse livro
é denso, ele é importante para a discussão acadêmica, para mestrado, para graduação, para o mestrado e para o doutorado, mas também para o sistema justiça, que opera no direito público, nas varas de fazenda pública da Justiça Estadual, nas varas federais de uma forma geral e nas varas penais, tanto da Justiça Estadual quanto da Justiça Federal. Eu via mesmo um artigo do juiz federal Marcos Vinícius Reis Bastos sobre a execução provisória da pena. Nós temos também questões de natureza tributária discutidas no livro. Temos questões de direito penal. Até eu escrevi um artigo sobre o erro de proibição nos crimes contra a ordem tributária. Existem artigos de autores de renomada, ministros de STJ, como o próprio ministro Reinaldo, que escreve, a ministra Galotti, nós temos o ministro do Supremo, já referenciado, como o ministro Fachin, ministro aposentado do Supremo Tribunal Federal, o ministro Imal Gavão. Nós temos também desembargadores, muitos desembargadores do Tribunal Regional Federal, juízes federais, procuradores da República, professores das universidades federais. Então é um livro que tem uma importância muito grande. Com certeza ele será usado no dia a dia daqueles que operam o direito. Uma obra extremamente atualizada. Extremamente atualizada e feita justamente por aquelas pessoas que estão lidando cotidianamente com essas questões. Essa obra foi lançada recentemente aqui em Brasília. E qual a previsão para lançar nas demais capitais? Nós já estamos com o lançamento marcado para o dia 3 de outubro, em São Paulo, quando nós realizaremos o nosso Fórum Nacional dos Juízes Federais. Será uma segunda-feira, uma data importantíssima. Neste fórum, inclusive, nós teremos vários ministros que irão falar. O próprio juiz federal Sérgio Moro também será um dos palestrantes. E faremos o lançamento do nosso livro. O ministro Reinaldo Fonseca irá presidir também mesa de debates. Então é um fórum importante. E durante esse fórum, na segunda-feira, no dia 3, nós faremos o lançamento do livro. Depois nós temos o lançamento em São Luís, no dia 24 de outubro. É uma data importante porque é a data do aniversário do homenageado. Leomar Amorim completaria 61 anos de idade no dia 24 de outubro. Neste dia nós faremos esse lançamento em São Luís, que é a terra do desembargador. Então nós estamos também planejando fazer um lançamento em Minas Gerais. Nós temos muitos autores de Minas Gerais e faremos também o lançamento lá em Minas. Presidente, quais são as suas considerações finais sobre a obra? Tem um aspecto sentimental, que é uma homenagem que nós fazemos a ele, mas também tem o aspecto jurídico, dada a atualidade da obra e a importância daquilo que está sendo discutido. E eu agradeço o convite do TV Justiça para estarmos aqui neste programa. Ministro Reinaldo, quais são as suas considerações? Eu também, minhas palavras finais são de agradecimento a Leomar Amorim que nos proporcionou conhecer um ser humano extremamente elevado, fruto efetivamente de Leonel e de Maria do Rosário, e que deixou como legado Gabriel, Gustavo, Guilherme e Giovanni. Então, portanto, eu agradeço à TV Justiça e à Associação dos Juízes Federais por essa oportunidade de aqui estar e contribuir para o debate do direito público como um todo. E eu agradeço a presença dos senhores aqui no programa Justiça para Todos. E o Justiça para Todos de hoje termina aqui. Participe do programa, envie sua sugestão para imprensa@ajuf.org.br. Você também pode assistir ao programa pela internet, na página da JUF ou no canal da associação no endereço youtube.com/tvajuf. Obrigado pela sua companhia. Até o próximo programa.